Gostaria de fazer uma breve reflexão essa noite sobre o Deus que nos acompanha, apenas para que nós nos lembremos que os alvos são muito abrangentes, são muito desafiadores, mas nós não estamos sozinhos. E essa experiência de não nos sentirmos sozinhos, ela se incrementa muito daquilo que descobrimos a respeito do que Deus é. Quando a gente entende o que Deus é, e quando a gente entende quem é o Deus que nós estamos servindo, quem é o Deus em nome de quem nós queremos fazer o bem às pessoas e mudar o nome e mudar a vida das pessoas, quando a gente entende bem quem é esse Deus que vai nos acompanhando, que vai ao nosso lado e vai dentro de nós, aí toda a nossa perspectiva daquilo que nós temos de fazer e cumprir e realizar muda. Então o que eu quero dizer para vocês aqui, que estão começando essa obra tão bonita, e dizer a todos os demais, porque todos nós de alguma forma estamos prestando um serviço a Deus, e de alguma forma estamos todos sendo usados por Deus para abençoar outras pessoas, o que deve ficar muito claro para vocês e para nós aqui, é que a nossa missão depende essencialmente daquilo que sabemos a respeito de Deus e da forma como o vemos. E a melhor maneira de entendermos quem é Deus e que Deus é esse que nos acompanha é vendo o que Ele mesmo diz a respeito de si mesmo, de que maneira Ele mesmo se apresenta. Se você fosse fazer um autorretrato seu, como é que você faria isso? Se alguém pedisse para você que você se descrevesse a si mesmo e pontuasse quais são aquelas características suas pessoais que pareçam ser as mais essenciais, as mais preponderantes, as mais características, as mais peculiares, as mais específicas de você, o que é que você diria? A gente sabe do pintor Van Gogh, que foi fazendo o autorretrato dele. É muito conhecido os retratos que ele fez. Como ele foi se pintando ao longo da vida. E como ele foi mostrando como é que ele estava envelhecendo. Sem dó nem piedade. Que a gente, nesse processo de envelhecimento, a gente costuma ser muito piedoso com a gente mesmo. Eu não sei se já aconteceu com você de encontrar uma pessoa que você não vê há 20, 30 anos. E aí, de repente, você encontra essa pessoa. E aí, com certeza, você sai pensando assim, puxa, como envelheceu. Mas tenha mais certeza ainda que ela sai pensando a mesma coisa a seu respeito. Tá bem? Quando ela dá as costas para você, enquanto você está dizendo, nossa, como essa pessoa envelheceu, pode ter certeza que ela está pensando sobre você a mesma coisa. Nossa, como foi que ele envelheceu. E o Van Gogh, sem dó nem piedade, foi pintando o seu autorretrato e o conjunto desses retratos. Hoje qualquer pessoa pode ver isso, você não precisa ir lá no Museu Europeu para ver as obras de Van Gogh. Você abre lá a internet e chame lá o autorretrato de Van Gogh e você vai vendo como é que ele foi retratando o seu envelhecimento e mostrando como é que o tempo foi passando para ele. E você, como é que você pintaria o seu autorretrato? A gente tem um autorretrato de Deus, talvez um dos mais belos que nós temos, que está no profeta Isaías capítulo 43. E eu quero pedir que você acompanhe, você que quer acompanhar aí na sua Bíblia, mas a gente tem aqui sendo projetado o capítulo 43, de 1 a 13. Esse era um momento muito específico na vida de Israel. Eu quero fazer algumas referências breves a respeito desse texto, que o profeta Isaías dirigiu ao povo de Israel para dar-lhes esperança da saída do cativeiro, da retomada da história,
da maneira como Deus iria reconduzir tudo, recomeçar tudo. Era um povo que estava ferido, machucado, era um povo que estava sangrando, era um povo que tinha perdido a esperança, era um povo que tinha entrado numa crise de autoavaliação. O que foi que eu fiz de errado para acontecer tudo isso comigo? E no meio de toda essa crise pessoal, interior, de cada um deles, avaliando a si mesmo, aí o Senhor se revela a eles. E o profeta Isaías, falando em nome de Deus a eles, começa a fazer esse autorretrato de Deus. E quando a gente lê esse texto, a gente vai descobrindo algumas coisas, principalmente porque é nesse texto que nós encontramos Deus fazendo muitas vezes uso da expressão eu sou. À medida que a gente for lendo aí, eu vou lendo com vocês ao longo dessa mensagem e descrevendo algumas coisas desse texto, mas uma coisa que você vai perceber é que a expressão eu sou aparece muitas vezes, que já era uma expressão muito conhecida dos judeus, porque foi a expressão como Deus, através da sua revelação a Moisés, se identificou. Quando Moisés perguntou para ele, quando eu chegar lá no Egito e o faraó me perguntar que Deus é esse que manda você libertar o povo, o que é que eu digo, como é o seu nome? E Deus disse, olha, não adianta querer me enquadrar em nome nenhum, que eu não caibo dentro de nome nenhum. Eu transcendo e rompo todos os nomes. Não há nenhuma gaveta que consiga me descrever completamente. Eu sou, é o que ele responde para Moisés. Eu simplesmente sou. E quando você chegar a Faraó, você diga isso, eu sou. E essa expressão eu sou, Deus fazendo esse autorretrato dele e se mostrando ao povo e dizendo quem ele era, é a expressão que vai ser usada lá na frente depois pelo próprio Senhor Jesus Cristo, muito especialmente como é dito no Evangelho de João. Jesus repete muitas vezes essa expressão dizendo eu sou o Messias, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o pastor, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. E ele vai repetindo essa expressão muitas vezes, que era justamente para fazer essa ponte com o eu sou que o povo de Israel conhecia. E é esse texto que nós estamos aqui com ele na mão agora, que nós vamos encontrar também essa expressão eu sou, aparecendo muitas vezes, que é Deus dizendo quem ele é, e é isso que eu quero mostrar para você essa noite. Tudo que a gente faz para o reino, e todas as maneiras como a gente se posiciona na vida, e de todas as formas como a gente reage ao que a vida nos traz, e de todas as maneiras como a gente se coloca diante dos outros, diante de situações das mais diversas, tudo isso depende essencialmente de sabermos quem Deus é para a gente. A maneira como eu vou reagir, a maneira como eu vou me conduzir, a maneira como eu vou atravessar as adversidades e aflições, a maneira como eu vou me colocar diante das pressões da vida, a maneira como eu me coloco na vida e no mundo, depende essencialmente de eu entender quem é Deus para mim. E Deus está mostrando aqui quem Ele é para a gente. Então, a primeira coisa que a gente percebe aqui nesse texto, é que nesse autorretrato que Deus pinta dele mesmo, nós descobrimos que Ele é aquele que não só cria, mas dá propósito e sentido para aqueles que Ele criou. E a gente lê aqui no versículo 1, mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei e eu o chamei pelo nome, você é meu. A primeira coisa que a gente descobre é que Deus não só nos criou, mas Ele dá sentido e propósito para a nossa vida. Ele tem um plano para a gente. Ele sabe bem o que Ele quer da gente e quer que nossa vida corresponda exatamente a esse sentido e esse propósito.
Uma das maiores crises das pessoas normalmente é tentar descobrir qual é o lugar delas no mundo, tentar saber qual é o sentido da vida delas, tentar saber qual é o propósito da vida delas. E Deus começa essa mensagem do capítulo de Isaías 43 já dizendo isso: olha, eu dou propósito e sentido. Não só criei vocês, não só chamei vocês, mas eu dei um nome a vocês. E é exatamente esse sentido do nome, mostrar a identidade, o caráter, a essência. Era isso que significava na cultura judaica, e foi por isso mesmo que Moisés perguntou o nome de Deus. Quando Moisés pergunta qual é o teu nome, Moisés está perguntando qual é a tua essência, qual é a tua identidade, quem és tu? Porque o nome dá essa identidade. Deus nos dá um nome, Ele nos dá uma identidade, Ele nos dá valor próprio. Ele faz com que nós entendamos quem somos, não só para que os outros nos respeitem, mas muito especialmente para que nós nos respeitemos a nós mesmos. Porque quando nós não respeitamos a nós mesmos, provavelmente não conseguiremos que ninguém mais nos respeite. Mas quando a gente entende que a gente veio dele, quando a gente entende que ele nos deu um nome, nos deu uma identidade e nos dá valor próprio, a gente começa se respeitando muito. E a gente começa mostrando aos outros por que a gente é digno e por que a gente se respeita. E é tudo que começa aí. A segunda coisa que a gente descobre a respeito de Deus nesse seu autorretrato, que Deus é aquele que não só aponta o caminho, mas vem junto. Mas vem junto. E a gente lê no verso 2: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, e chamas não o deixarão em brasas. Ele não só mostra por onde a gente tem que ir, ele não só mostra o desafio lá na frente, ele não só diz vai. Deus não diz vai, Deus diz vamos. Ele diz, olha, quando você vai eu vou junto, e onde você estiver eu estarei junto. E essa missão que eu estou dando a você, e o que você tem que fazer, e o alvo que você tem que alcançar, e o propósito que você tem que cumprir, você não está sozinho nisso. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente costuma dizer que o mundo é melhor por causa da mensagem de Cristo, mas não é só isso, isso é pouco. Porque a mensagem de Confúcio, sábio, também é muito importante. O mundo seria muito melhor se todo mundo fizesse o que Confúcio ensinou. A mensagem de Buda também tem a sua importância. E muitas coisas nos conceitos da mensagem de Buda também transformariam o mundo numa coisa melhor. A mensagem do Mahatma Gandhi também é uma coisa formidável. Há muitos conceitos do Mahatma Gandhi no hinduísmo que, se a gente seguisse, a vida da gente também seria muito melhor. Mas deixa eu dizer uma coisa. Confúcio morreu e está morto. Buda morreu e está morto. Mahatma Gandhi morreu e está morto. Mas a gente tem alguém que não só nos ensinou o que é melhor como disse, olha, eu estarei com vocês até o fim dos séculos, e não está morto, ele ressuscitou e vai com a gente. E ele não só abre o caminho, mas ele vem com a gente. Essa é a grande diferença entre Jesus e os demais líderes de religião, porque os demais líderes de religião disseram, olha, vai e faz. Jesus diz, não só vai e faz, mas vamos e façamos. Eu vou com vocês e vou dizer para vocês, e vou animar vocês, e vou apontar para vocês, e vou renovar vocês, e vou encorajar vocês, e vou estar com vocês. E quando a gente sabe que Jesus está conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma terceira coisa que a gente vê nesse texto é que, nesse autorretrato de Deus, Deus é aquele que não só diz amar, mas paga o preço por aquele que ama. Olha só que coisa bonita que ele diz nos versos 3 e 4. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador.
Dou o Egito como resgate para livrá-lo. A Etiópia e Sebá eu dou em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar, e nações inteiras eu vou dar em troca da sua vida. Não tenhas medo, diz o Senhor. Olha, você quer a descrição de amor mais bonita que essa? De Deus dizendo: olha, eu estou disposto a pagar qualquer preço por você. Eu dou o Egito inteiro. Eu dou uma nação inteira por você. Porque o que me importa é você. Você quer uma declaração de amor mais bonita do que essa, de Deus dizendo para a gente o que a gente vale para Ele? Pensa no que você vale para Deus, na forma como Deus ama você. E eu vou te dizer uma coisa: não tem complexo de inferioridade, não tem trauma que resista à certeza que a gente tem de quanto Deus nos ama. Não tem como a gente se sentir humilhado. Não tem como a gente se sentir humilhado. Aí qualquer pessoa pode dizer qualquer coisa e pode tentar humilhar a gente de qualquer jeito. Não tem ninguém nesse mundo que consiga humilhar a gente quando a gente sabe o que a gente vale para Deus. E quando a gente lembra de quanto Ele nos ama, e quanto a gente lembra do que Ele esteve disposto a pagar. E a gente descobre depois no Evangelho que Deus pagou muito mais do que a Etiópia. Deus pagou muito mais do que uma nação inteira. Deus pagou o sangue do seu próprio Filho por nós. É isso que Deus nos ama. É dessa forma que Ele nos ama. Olha, eu lembro de uma experiência contada pelo pastor Oliveira, lá do Espírito Santo, que já é falecido, mas ele contou uma vez, quando eu fui visitá-lo, que tinha uma pessoa na igreja dele, que o apelido dele era Zé Birrento, porque o camarada arrumava encrenca com qualquer coisa, era uma pessoa teimosa toda a vida, e fazia birra por qualquer coisa. E ele tinha perdido o emprego numa semana, e teve uma reunião de oração na casa de alguém, e o Zé Birrento estava lá, reclamando com todo mundo que tinha perdido o emprego, que estava desempregado. E estava daquele jeito quando alguém ali, no final daquela reunião em que eles estavam ali refletindo, orando juntos, em comunhão, alguém pediu para o Zé Birrento orar. Aí o Zé Birrento começou orando e dizendo: olha só, Senhor, eu não devia nem estar falando contigo. Tu sabes como é que eu estou com raiva. E tu sabes como é que eu não entendo o que foi que aconteceu. Eu estou de mal contigo. Eu não sei nem o que é que eu estou fazendo aqui nesse culto. Eu não sei nem o que é que eu estou fazendo aqui, porque era para eu nem estar aqui, era para eu nem ter cantado, era para eu nem estar falando contigo agora. Eu não sei por que tu permitiste que acontecesse isso. Aí de repente ele deu uma parada, teve aquele silêncio. Aí todo mundo pensando: meu Deus, o que ele vai dizer para Deus agora? Aí depois daquele silêncio, o Zé Birrento disse assim: mas eu sei que tu me amas e que tens um propósito para mim e que eu posso abrir mão de ti, mas tu nunca abrirás mão de mim. Aí todo mundo respirou aliviado, salvou o culto. Mas é isso. Até nas nossas aflições, nas nossas adversidades mais terríveis, de repente a gente para. E a gente: mas espera aí, eu tenho um Deus que me ama. Eu tenho que confiar que Ele sabe onde Ele está me levando. Eu posso não saber o meu futuro e posso não saber onde eu vou estar daqui 10 anos, mas Ele sabe. E a minha vida está nas mãos de alguém que sabe exatamente onde eu vou estar daqui 10 anos. Essa é a certeza do amor de Deus. Em quinto lugar, esse texto de Isaías 43 nos lembra que Deus é aquele que não só muda a realidade por fora, mas principalmente Ele muda a realidade por dentro. Olha o que Ele fala no versículo 8: traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Sabe, gente que só vê com os olhos de fora, e gente que só ouve com os ouvidos de fora, gente que às vezes não consegue enxergar
certas coisas e não consegue ouvir certas coisas. Tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. E aí é que chega Deus e muda a gente por dentro. E aí a gente começa a ver com outros olhos, começa a ouvir com outros ouvidos. E a gente começa a ver a realidade diferente, começa a ver o mundo diferente, começa a ver os outros diferente, começa a ver a nós mesmos de maneira diferente, ver Deus de maneira diferente. Porque quando Deus começa a tocar na nossa vida, Ele começa a mudar a gente por dentro. E aí quando Deus muda a gente por dentro, muda tudo por fora. Quando Deus muda a gente por dentro, tudo muda por fora. Porque a maneira da gente entender as coisas será diferente. A maneira da gente dar certas respostas será diferente. A maneira da gente decidir certas coisas será diferente. Porque a gente foi mudado por dentro. E nós temos um Deus que vai mudando a gente por dentro. E quando Deus muda por dentro, as coisas por fora também mudam. Também esse texto do autorretrato de Deus nos lembra que Deus é aquele que não só vai buscar, mas insere no ambiente de comunhão. Veja o versículo 5: não tenha medo, pois eu estou com você. Do oriente trarei seus filhos, do ocidente ajuntarei você. Direi ao norte, entregue-os, ao sul não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. E todo que é chamado pelo meu nome, a quem eu criei para a minha glória, a quem eu formei e fiz. Deus estava falando isso da volta do pessoal do cativeiro babilônico para Israel. Ia trazer, ia reajuntar todo mundo, ia formar o povo de novo. E aí a gente aprende que esse Deus é um Deus que quando resgata a gente, Ele resgata e coloca a gente na comunhão. E a gente começa a ter comunhão com outras pessoas e começa a conhecer pessoas que também são como a gente. Gente que tem dor, gente que tem frustração, gente que tropeça, gente que cai, gente que tenta levantar e tropeça de novo. Gente que é como a gente, que tem uma série de dificuldades, que tem uma série de problemas interiores. Gente que é como a gente, que lida com problemas na vida, que passa por momentos difíceis, que passa por fracassos retumbantes. Gente que é como a gente, que às vezes traz lembranças ruins, que carrega feridas abertas e que precisa de alguém para fechar essas feridas. Gente que é como a gente, sabe? A comunhão na qual o Senhor nos coloca é justamente para isso, para a gente ir se identificando com as pessoas e para a gente descobrir que não é só a gente que tem dor, que o outro também tem, não é só a gente que sofre, o outro também sofre, mas em compensação, não é só o outro que recebe bênçãos, a gente também recebe, não é só o outro que tem oração respondida, a gente também tem, porque no ambiente da comunhão do Senhor, nós vamos crescendo todos juntos. O Deus que nos resgata, Ele nos pega lá onde nós estamos e diz: venha cá, vem aqui, que eu vou ensinar você a conhecer de fato as pessoas, e a se incomodar de fato com as pessoas, e a se preocupar verdadeiramente com elas. E foi porque Deus resgatou vocês, cada um de vocês, e trouxe para a comunhão do corpo deles, que Ele deu para vocês essa visão de vocês irem e abençoarem outras pessoas. Tem uma outra coisa aqui no capítulo 43 de Isaías, nesse autorretrato de Deus, a gente descobre que Deus é aquele que não só proclama, mas nos usa como instrumentos de proclamação. E a gente vê no verso 9 e 10, todas as nações se reúnem e os povos se juntam. Qual deles predisse isso e anunciou as coisas passadas? Que eles façam entrar suas testemunhas para provarem que estavam certos, para que outros ouçam e digam: é verdade. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá outro depois de mim. Aí Ele manda a gente dizer isso, e Ele pega a gente e traz como testemunhas dEle, e fala: vocês são minhas testemunhas. Deus não só proclama e não só abençoa as pessoas, Ele nos usa para isso. Por isso que eu tenho dito muitas vezes que a gente faz uma oração covarde e omissa. A nossa oração normalmente é covarde e omissa. Quando a gente ora dizendo: Senhor, abençoa minha família, Senhor, abençoa minha igreja, Senhor, abençoa meu lugar de trabalho,
Senhor, abençoa meus vizinhos. E a gente fica se escondendo atrás dessa oração. Quando a oração certa que a gente tem que fazer é a seguinte: Senhor, usa-me para que a minha família seja abençoada. Usa-me para que a minha igreja seja abençoada. Usa-me para que meus vizinhos sejam abençoados. Usa-me para que meu local de trabalho seja abençoado. E aí a gente não pode se esconder atrás da oração. A gente tem que se colocar à disposição. E a gente tem que fazer parte da história. E a gente tem que dizer: eu não quero só que Deus transforme as coisas, eu quero que Deus me use para transformar as coisas. Eu não quero só que Deus transforme pessoas, eu quero que Deus me use para transformar pessoas. A gente tem que estar no processo. E Deus trabalha dessa forma. Deus vai usando a nossa vida e vai abençoando as pessoas, porque Ele não é só o Deus que proclama, Ele é o Deus que usa a gente para proclamar. Ele não é só o Deus que cura, Ele é o Deus que usa a gente para curar. Ele não é só o Deus que dá esperança, Ele é o Deus que usa a gente para dar esperança. É isso que a gente tem que entender. Que Deus vai usando a gente para alcançar as pessoas e para abençoar a vida das pessoas. Aí a gente chega no versículo 11 e a gente descobre que Deus é aquele que não só é o maior, mas é o único. E Ele diz: eu sou eu mesmo. Essa é a ênfase da língua hebraica que a gente traduz aqui. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Aí quando a gente tem essa consciência que Deus basta, Deus basta. Era a oração que Teresinha d'Ávila fazia: Deus basta. E nele eu encontro tudo. Nele eu encontro a minha paz, nele eu encontro a compensação, nele eu encontro a minha identidade, nele eu encontro amor, nele eu encontro vida, nele eu encontro tudo. Ele não é só o maior, Ele não está só acima dos outros, Ele é único. Ele não é só um Deus melhor que os outros, Ele é o único Deus possível. E esse único Deus possível, esse Senhor de majestade que ocupa um lugar que ninguém mais pode ocupar, que é só dEle. Ele habita em nós e a nossa vida está nele. E por fim, o texto no versículo 12 e no versículo 13 chega ao final e a gente descobre que esse Deus é aquele que não só dá a missão, mas garante o resultado. E a gente lê: eu revelei, salvei e anunciei, eu e não Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? É esse o Deus que está com a gente. É o Deus que não só dá a missão, mas Ele garante o resultado. Nem sempre é a forma como a gente espera, nem sempre é no tempo que a gente espera, nem sempre é do jeito que a gente espera. É do jeito dEle, é na hora dEle, é na forma dEle. Mas uma coisa a gente pode ter certeza: quando a gente começa a servir a Deus e começa a semear e começa a distribuir semente do Evangelho, a gente não tem ideia de como aquelas sementes vão brotar e como os frutos vão aparecendo no tempo de Deus, porque com certeza Ele disse também através do profeta Isaías: a minha palavra não volta vazia. A gente não pode desanimar. O semeador saiu, foi semeando em 4 solos, e só um é que a semente brotou, e só um é que a semente vingou, e só de um é que a semente deu frutos. Mas o nosso trabalho é semear, porque quem opera é o Senhor. E quem vai fazendo com que os resultados surjam é o Senhor. A gente não pode ficar muito aflito com isso. A gente não pode ficar muito aflito com isso. Esse negócio de resultado é com Deus. O tempo do resultado é com Ele. O que a gente tem que fazer é semear. O que a gente tem que fazer é semear. O que a gente tem que fazer é semear. E não pode ficar preocupado com isso. Olha, eu me lembro de um professor que eu tive no seminário,
professor John Landers, que ele era professor, ele era um homem de sala de aula, ele não era um pregador. Ele não tinha a retórica do pregador e nem tinha o carisma do pregador. E uma vez ele foi falar no aniversário da Igreja Batista Memorial da Tijuca, e ele estava lá do seu jeito de professor, e vocês sabem, missionário americano com uma dificuldade imensa de lidar com a língua. E ele lá tentando fazer o melhor dele, mas era muito limitado para isso. E lá pelas tantas ele resolveu fazer um apelo. E ele olhava para a Bíblia, olhava para o auditório, e aí começou a fazer o apelo e começou a dizer: vem para Cristo, naquele sotaque dele. Ninguém foi. E aí, terminando o culto, o pastor que estava dirigindo o culto viu o pastor Davi Gomes sentado. O pastor Davi Gomes é um grande evangelista batista. Aí chamou o pastor Davi Gomes para fazer a última oração lá na frente. Aí o Davi Gomes foi. Só que o Davi Gomes não se conformava de culto chegar ao final e pelo menos alguém não responder a palavra. Aí ele chegou lá na frente e disse: eu vou orar, mas antes de orar, deixa eu falar uma coisa para vocês. Abriu a Bíblia lá no livro de Apocalipse. Na minha Bíblia está escrito assim: diz a noiva vem, diz o Senhor vem, diz o Espírito vem, e eu digo para você: venha. Aí encheu de gente lá na frente. Veio um monte de gente, foi chegando e foi dedicando a vida a Cristo e foi se ajoelhando. E aí ele fez a oração final. Depois o pastor John Landers foi lá para a porta despedir a congregação. Estava despedindo a congregação, o pastor Davi Gomes passou por ele. Aí o John Landers olhou para o pastor Davi Gomes e falou: meu irmão, cada macaca no seu galho mesmo. Ele despediu dele. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente não pode ficar preocupado com o resultado. A gente não tem ideia do que Deus pode fazer. O que a gente tem que saber é isso: uma vez que a semente do Evangelho foi lançada, a gente não tem ideia do que Deus pode fazer. E Deus pode fazer muito, que a gente tem que ir lançando a semente, porque esse Deus é o Deus que não só nos dá a missão, mas é o Deus que garante o resultado do jeito dele. Vocês estão saindo daqui hoje com isso. Vocês estão saindo daqui para semear, vocês estão saindo daqui para lançar semente. Todos nós, cada culto que nós saímos, cada domingo que nós saímos do templo, a gente sai para lançar semente. A gente sai para abençoar o outro. Mas que a gente se lembre sempre do Deus que nós temos. Esse Deus que se apresentou a nós e disse: olha, lembrem-se de quem eu sou, porque todas as vezes que vocês se lembrarem de quem eu sou, vocês saberão muito mais quem vocês são. E que Ele assim nos abençoe. Você quer curvar sua cabeça comigo agora? Enquanto a gente vai para esses momentos finais do nosso culto, eu quero, essa noite, convidar você, se você está sentindo, de alguma forma, que Deus quer usar a sua vida para alguma coisa. Se você, essa noite, assim como esses meninos do Radical aqui fizeram, se você essa noite está dizendo assim: olha, eu quero ser uma bênção para as pessoas, eu quero que Deus me use, eu quero que Deus use minha vida. Às vezes eu fico só numa igreja, indo para culto, saindo de culto, sento e levanto. Eu não estou vendo que realmente a minha vida está servindo para alguma coisa para Deus, para o reino de Deus. E eu quero ser usado por Deus. Uma coisa eu sei o Deus que vem com a gente. Eu sei quem é o Deus que chama, quem é o Deus que envia, quem é o Deus que garante a sua companhia conosco. Basta a gente querer. E essa noite eu queria convidar você que de alguma forma quer dedicar a sua vida a fazer algo específico para Deus. Quer ter um projeto pessoal do reino de Deus para a sua vida. Quer transformar o lugar onde você mora, ou o lugar em que você trabalha, no seu campo missionário. E ser ali alguém de Deus para abençoar as pessoas. Eu queria pedir para você essa noite fazer isso. Eu quero orar por você nesse culto de aspecto tão missionário, de peculiaridades tão missionárias que a gente está tendo hoje. Eu queria convidar você para dedicar sua vida para o reino de Deus, para realizar alguma coisa. Se você está com isso no coração agora, se você está dizendo: olha, eu quero que Deus me use para algo muito especial, quero colocar minha vida no altar de Deus, eu quero orar por você.
Pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, ficar aqui à frente. E vem aqui, vai chegando aqui na frente, isso. Se nessa noite, por algum motivo, você está sentindo no coração que o Espírito de Deus está falando com você, olha, vai. Se você está sentindo Deus falar com você, vai lá. Vai lá porque eu tenho alguma coisa para fazer através de você. Eu tenho alguma coisa para realizar através de você. Levanta e vai. Então vem. Se você sentir que o Espírito de Deus trabalhando com você, vem, chega aqui na frente. Vamos ficar todo mundo em pé e nós vamos cantar agora esse último cântico que está aqui. E eu quero orar com essas pessoas. E você, essa noite, que está dizendo, eu estou sentindo. Eu quero que Deus me use de alguma forma especial. Então saia do seu lugar, vem aqui, fica aqui à frente. Dizendo, eu quero entregar a minha vida no altar. Eu não quero mais ficar só nesse ir e vir, sem conteúdo, sem essência, sem me sentir usado por Deus, sem ver pessoas sendo abençoadas do meu lado. Se você está sentindo aí no lugar onde você está, Deus dizendo para você, vai lá na frente que eu quero usar você. Vai lá na frente que eu tenho alguma coisa preparada para você. Vai lá na frente que eu quero você como instrumento meu. Então vem e diga para Deus, sim, então eu vou, enquanto a gente está cantando.